Este é o Boletim Casa Virada, notícias sobre medidas socioeducativas a partir de um olhar anarquista e abolicionista penal. Neste boletim apresentamos semanalmente notícias sobre medidas socioeducativas sobre as cadeias juvenis do Brasil e da América Latina e sobre o meio aberto na cidade de São Paulo. Meu maior veneno é cumprir a porra da pena, mas eu sei que logo vou sair. Vou pra quebrada resolver os meus problemas, vou zoar e tirar onda no palco como MC. A Carta Capital publicou na última segunda, 10 de fevereiro, que graças às fortes chuvas em São Paulo, diversas cadeias de adultos e jovens tiveram fornecimento de alimentos prejudicados. Na Fundação Casa, os centros prejudicados foram os localizados nos dois complexos ao lado do rio Tietê da Vila Maria. A única alimentação disponível para os moleques era a merenda escolar. O NSC Total publicou em 10 de fevereiro que o Centro de Atendimento Socioeducativo de São José, localizado na Grande Florianópolis, Santa Catarina, foi alvejado por 5 tiros, de acordo com os trabalhadores do local. Os mesmos relatam falta de infraestrutura para trabalhar, com o fato de não receberem equipamento de proteção individual. O MS em Foco e o Dourados News publicaram em 11 e 12 de fevereiro, respectivamente, sobre uma fuga de 2 menores de 18 anos do Centro de Educação e Reabilitação de Menores de Pedro Juan Cabaleiro, cidade paraguaia localizada na divisa com Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Tudo indica que aproveitaram a hora de jantar para pularem a muralha, tomar um veículo e dar a fuga. Até o momento não se tem notícia dos dois. Vale lembrar que no mês passado, 78 pessoas presas fugiram da penitenciária regional de Pedro Juan Cabaleiro, sendo que apenas 15 foram recapturados até o momento, a maioria de brasileiros. O G1 publicou em 13 de fevereiro sobre um princípio de tumulto registrado na Fundação Casa de Rio Claro. A reportagem diz que os jovens brigavam entre si e alguns funcionários foram apartar a treta. 4 funcionários ficaram levemente feridos, mas o G1 não menciona se os jovens estão bem. O AF Notícias publicou em 13 de fevereiro que um jovem classificado como portador de problemas mentais e psicológicos está há pelo menos 45 dias no Centro de Internação de Palmas, em Tocantins, em uma sala de aula. Um trabalhador da unidade disse que ele tem problemas mentais e não autorizaram que ele ficasse no bloco com os demais internos em razão de risco de automutilação e até suicídio. Por isso que ele foi colocado em uma sala de aula sem as mínimas condições de higiene, tendo que urinar dentro de um balde, pois na sala não tinha banheiro. Vale lembrar que em agosto de 2019, um jovem que estava em um centro de atendimento socioeducativo de Tocantins, também classificado como portador de problemas mentais, foi encontrado morto com um lençol amarrado em seu pescoço. O Enfoque MS publicou em 16 de fevereiro sobre a tentativa de fuga e motim orquestrado por jovens presos na Unidade Educacional de Internação Laranja Doce, localizada em Dourados, Mato Grosso do Sul. O levante aconteceu após mudanças de regras de conduta dentro da unidade e apreensão de celulares. Tentaram a fuga, que foi contida pelos agentes, e depois queimaram colchões e bateram nas grades. Segundo a PM, nem servidores nem jovens ficaram feridos. A UNEI Laranja Doce é conhecida como uma unidade modelo, graças à rigidez aplicada aos moleques no dia a dia. Pois é, sempre desconfiem de uma unidade que é classificada como modelo. Fundação Casa evoluiu, o meu grau de ódio, tratado como os animais, pior que um zoológico. E dando sequência aqui ao Boletim Casa Virada sobre as notícias dos serviços de medida socioeducativa em meio aberto, hoje nós vamos falar sobre o desserviço que a política de assistência social faz junto aos adolescentes e às adolescentes que estão aí em cumprimento de medida socioeducativa. Quando na aplicação da medida socioeducativa de liberdade assistida, um dos quesitos que o judiciário exige dos adolescentes que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente
é a profissionalização, seja ela por via da inserção no mercado de trabalho, seja ela por via da inserção em curso profissionalizante. Dentro da organização da política de assistência social aqui na cidade de São Paulo, existem os centros profissionalizantes, que são os CEDESPs, que aí então é uma possibilidade de inserção dos e das adolescentes que estão em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto, uma vez que são centros profissionalizantes que pressupõem a realização de cursos de maneira gratuita e que também conseguem garantir alimentação no local. Quando os serviços de medida socioeducativa vão enviar os adolescentes para os cursos profissionalizantes, aqui na cidade de São Paulo nós temos recebido diversas denúncias de serviços que não estão, de centros profissionalizantes que não estão recebendo os adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, sob a justificativa de que são adolescentes que não aderem ao processo de profissionalização. Há de se destacar que dentro do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, quando se trata dos centros profissionalizantes, os adolescentes e as adolescentes que estão em cumprimento de medida socioeducativa, eles são públicos prioritários na inserção dos centros profissionalizantes, né? Só que na execução dos serviços, conforme diversas denúncias que têm chegado, como foi dito, diversos centros profissionalizantes aqui da cidade de São Paulo não têm inserido os adolescentes, quiçá tem garantido o processo de profissionalização à juventude aí abarcada pela medida socioeducativa. Logo, diversos adolescentes e adolescentes estão em processo de descumprimento da medida socioeducativa por uma falha na própria rede socioassistencial. Sou candidato a estar na Cracolândia com a pele marcada pelo selo de qualidade da Fundação Casa. E essa foi a edição 55 do Boletim Casa Virada. Lembramos que aqui só falamos sobre o que sai na mídia no meio fechado e trazemos reflexões de uma trabalhadora no meio aberto. Agora imagina quanta coisa acontece e a gente nem sabe ou a gente nem pode falar aqui. Para download no Mediafire, Megafone, disponível no YouTube, Facebook, Spotify e nos tantos outros aplicativos de podcast. Acesso ao Casa Virada no desobedienciasonora.milharal.org.